Henker que vive duas vezes. Capítulo 91. Tribo de um chifre, 1. Capítulo 91. Tribo de um chifre, 1. Yeon-woo estava se perguntando por que Fante e Edora ainda não tinham vindo. E agora, de repente, um membro da tribo de um chifre apareceu. Então Yeon-woo percebeu que o homem segurava em uma das mãos algo que parecia uma carta. Ele deve ser um mensageiro. Talvez essa carta tenha sido endereçada a ele. Você poderia abrir um caminho, por favor? Yeon-woo disse em direção ao céu. Embora Phoenix não permitisse a entrada de estranhos em seu território para a segurança de seus filhos. Como quiser. Então, a Fênix, que havia isolado seu território para evitar que estranhos machucassem seus filhos, ordenou que as feras que estavam bloqueando o caminho do homem se afastassem e o deixassem passar. Yeon-woo observou calmamente a cena se desenrolar. O homem foi conduzido até um lago, bem longe do ninho da Fênix. Ele, é um prazer conhecer você. Meu nome é Yano. Ao contrário da forte impressão que ele transmitia ao confrontar as feras, o homem agora olhava para Yeon-woo com um sorriso bobo no rosto. É como se houvesse uma lâmina escondida por trás daquele sorriso. Apesar de seu sorriso, Yeon-woo percebeu que ele não era nada fácil. A julgar pela sua aura, ele provavelmente estava no nível de Fante. No entanto, mas o sorriso dele não parece ser falso. Yeon-woo examinou Yano com seus olhos dracônicos e, como esperado, não viu nenhuma hostilidade vindo dele. Mas por quê? Ele não conseguia entender como alguém que ele nunca conheceu antes poderia ser tão amigável com ele. Assim como Yeon-woo estava ocupado inspecionando Yano, Yano também estava examinando Yeon-woo da cabeça aos pés com olhos brilhantes. Por que você está me olhando desse jeito? Oh, sinto muito se isso te incomodou. Acho que fiquei muito feliz em conhecê-lo, não percebi que estava sendo rude. Yano coçou a bochecha com o dedo como se realmente sentisse muito. Não estou incomodado. Só não entendo porque você parece tão familiarizado comigo. Claro, você não. Você provavelmente nunca ouviu falar de mim. Mas ouvi muitas histórias sobre você, Caim. Eu estava muito animado para finalmente conhecer você. Seu comentário surpreendeu Yeon-woo. A julgar pelas suas palavras, ele não estava falando sobre o acumulador. Sobre mim? De quem? Oh, você não tem ideia de quão famoso você é em nossa tribo. Oh, espere, acho que não tenho permissão para falar sobre isso. Ele, por favor, não conte a ninguém que eu disse isso. Você descobrirá mais tarde de qualquer maneira. Yeon-woo teve uma sensação estranha sobre isso. No entanto, ele apenas deu de ombros, presumindo que Fante e Edora deviam ter contado a Yano sobre ele. Agora, em relação à carta que você está carregando, é para mim? Sim, como você provavelmente sabe, isso é de Fante Nin e Edora Nin. Eles me pediram para entregar esta carta com segurança para você. Eles também queriam se desculpar por terem desaparecido sem aviso prévio. Os detalhes estão dentro da carta. Yano então entregou a carta para ele. O envelope da carta estava hermeticamente fechado com lacre, prova de que ainda não havia sido aberto. Yeon-woo removeu a cera do envelope e tirou a carta de dentro. Mas quando ele desdobrou a carta, o que seus olhos encontraram foram linhas cheias de caracteres que ele não reconheceu. Os personagens não pertenciam ao idioma comumente usado na torre, mas ao idioma nativo da tribo de um chifre. Perplexo com os personagens incompreensíveis, Yeon-woo estava prestes a ligar para Yano para pedir-lhe que lesse a carta para ele. Mas antes que Yeon-woo pudesse abrir a boca, os personagens de repente começaram a brilhar com uma luz forte e começaram a se soltar do papel, flutuando no ar um por um. Então, ele ouviu uma voz falando dentro de sua cabeça. Olá Orabone, aqui é Edora. Em primeiro lugar, sinto muito por termos saído sem. Ei, o que você está fazendo? Isso é uma carta, puhaha. Quem manda cartas hoje em dia quando você pode simplesmente? Eu sei. Apenas cale a boca e saia. Reticências. Caramba, olhe para o seu temperamento. Você sabe, isso não vai ajudar. Eu disse para sair. Você não vê que estou escrevendo uma carta? Reticências. Ok, eu vou. Aliás, você sabe que nossa conversa já entrou na carta. É isso. A carta continha uma mistura das vozes de Fante e Edora. Yeon-woo caiu na gargalhada. Irmãos típicos. Yeon-woo então ouviu o barulho dos dois irmãos brigando ao longe, seguido por Edora retornando enquanto resmungava para si mesma. Aquele idiota inútil. Ele nunca ajuda. De qualquer forma, Orabone, o motivo pelo qual tivemos que lhe enviar esta carta. Ei, posso dizer uma coisa também? Sair. A voz vinda da carta soava semelhante aos pensamentos que a Fênix transmitiu a ele usando sua habilidade telepática. Talvez eles tenham usado um método semelhante. Após seu grito, Edora finalmente continuou com sua explicação. E com isso, Yeon-woo conseguiu confirmar porque os dois não apareceram no 11º andar mesmo depois de terem terminado o teste anterior. Poucas coisas eram novas para ele, já que a maior parte do conteúdo da explicação dela era semelhante às conjecturas de Yeon-woo. Ela disse que a tribo de um chifre tinha uma situação urgente e que os dois, sendo da realeza, haviam sido convocados de volta à tribo. No entanto, ela ainda manteve os detalhes confidenciais. Yeon-woo achou que era compreensível. Não importa o quão próximos eles se tornaram,
ele ainda era um estranho na tribo. Ele apenas se sentiu um pouco triste por terem que se separar sem uma despedida adequada. Estando triste? Uma sensação estranha brotou no coração de Yon-woo. Edora então disse que os dois iriam segui-lo assim que terminassem seus negócios. Então ele deveria continuar subindo sem se preocupar. Por fim, a carta terminava com as palavras: tome cuidado. Yon-woo dobrou a carta e olhou para Yano. Yano ainda estava olhando para ele com um sorriso. Como estão Fanti e Edora? Ah, eles estão bem. Por bem? Quero dizer muito bem. Especialmente Fanti Nin. O GH, eu juro, ninguém aguenta seu temperamento. O mesmo de sempre. Yon-woo assentiu com uma risada. É o bastante. Yano lançou um olhar estranho para Yon-woo. O que está errado? Achei que você ficaria mais curioso. Sobre o que? Sobre a razão pela qual Fanti Nin e Edora Nin não puderam vir aqui. E você vai me dizer se eu perguntar? Após alguns segundos de reflexão, Yano colocou seu sorriso bobo de volta no rosto e respondeu. Hehe, não posso fazer. É por isso que não perguntei. Além disso, descobrirei mais tarde. Parecendo convencido, Yano assentiu algumas vezes. Você sabe, acho que você é um homem muito estranho. Assim como ouvi. E o que você ouviu sobre mim? Isso, eu não posso te dizer. Eu não quero morrer tão jovem. Parece que eles enviaram um estranho como mensageiro. Yon-woo pensou enquanto estalava a língua. Mas então, de repente ele percebeu que Yano devia estar pensando o mesmo enquanto olhava para ele. Acho que somos ambos esquisitos. Yon-woo riu. Ah, uau, então é assim que se parece o território de uma besta lendária. Yano disse enquanto explorava toda a floresta que pertencia ao território da Fênix. Yon-woo pensou que seria uma pena simplesmente mandá-lo embora depois de receber a carta, então ele pediu permissão à Fênix para permitir que Yano desse uma olhada em seu território, exceto em seu ninho. Yano era realmente como um cachorro. 2. Não no sentido vulgar da palavra, mas como um animal que andava farejando cada canto do lugar com curiosidade. Ele explorou todos os lugares possíveis em que poderia entrar, a ponto de encontrar lugares que Yon-woo nem sabia que existiam. O território dela era tão grande assim. E como era de se esperar, a Fênix ficou irritada com isso. Mande aquele humano embora assim que vocês dois terminarem devagar por aí. Nunca vi um humano tão desenfreado. Estou começando a me preocupar com a possibilidade de meus filhos observá-lo e se tornarem como ele. Eu pensei que os humanos da tribo de um chifre fossem compostos e prudentes. Como ele é tão diferente? Pelo tom de sua voz, Yon-woo quase podia imaginar a Fênix balançando a cabeça de um lado para o outro. Então ele impediu Yano de passar para o próximo lugar e fez uma pergunta. Você já não passou pelo 11º andar? Yano riu enquanto coçava a nuca. Eu fiz, há muito tempo atrás. Mas eu não tinha estado em lugares como este quando estive aqui. Aspas. Como você deve saber, a maioria dos jogadores não consegue entrar no território de uma besta lendária. Mesmo entre os membros da nossa tribo, apenas o nosso rei, e talvez alguns dos mais velhos, vieram para este lugar. Eu vejo. Na verdade, quando encontrei pela primeira vez a marca dizendo que você estaria esperando aqui, quase não acreditei. Quer dizer, é uma fênix, sabe? Eles são tão poderosos, magníficos, eles são simplesmente ótimos. Yon-woo achou que ele tinha razão. Mesmo os Rankers não queriam lutar com bestas lendárias. Para um jogador comum como Yano, seria preciso muita coragem para entrar em seu território. Talvez o humano não seja tão ruim quanto eu pensava. Diga a ele que ele pode ficar o tempo que quiser antes de retornar. Yon-woo riu secretamente ao ver como alguns elogios foram suficientes para a Fênix mudar de ideia. Yano, após receber a notícia, ficou todo animado e foi ainda mais selvagem em sua exploração. Yon-woo, como um pai seguindo uma criança correndo em um parque de diversões, seguiu lentamente atrás dele, certificando-se de que ele não entrasse no ninho da Fênix. E, ao mesmo tempo, ele tinha muitos pensamentos. A primeira coisa que lhe ocorreu foi uma sensação de alívio. O alívio ao ouvir sobre o bem-estar de Fanti e Edora. Embora, para começar, ele não estivesse tão preocupado, havia uma grande diferença entre estar ou não ciente de sua segurança. Por outro lado, ele começou a se preocupar com seu ovo de besta. Agora que sei que eles estão lidando com algo em sua tribo, está claro que eles não retornarão tão cedo. Havia duas coisas para as quais ele precisava da ajuda de Edora. A pulseira negra e o ovo da besta mítica. Embora ele não estivesse com pressa em relação ao bracelete, ele precisava resolver as coisas com o ovo rapidamente para concluir o julgamento. Se Edora não pudesse ajudá-lo, ele teria que encontrar uma alternativa o mais rápido possível. O que devo fazer? Enquanto Yon-woo agonizava com seu problema, Yano de repente parou de correr e olhou para ele com olhos curiosos. Percebendo seu olhar, Yon-woo saiu de seus pensamentos profundos. O que é? Só pensei que você parecia precisar de ajuda. Há algo que eu possa fazer para ajudá-lo? E por que você faria isso? Bem, isso é algo que nossa princesa queria que eu fizesse. Princesa? Ah, ele está se referindo a Edora. Pela primeira vez,
Yeon-woo percebeu a verdadeira identidade de Fanti e Edora. Ela disse: eu sei que ele não vai precisar da nossa ajuda porque ele é um homem perfeito. Mas se você perceber que ele está tendo problemas, tente ajudá-lo enquanto estiver nisso. Ela mencionou isso na carta? Só então Yeon-woo se lembrou de algumas frases da última parte da carta. Ele parece bobo com seu cabelo espesso e seu rosto sempre sorridente. Mas ele sabe uma ou duas coisas sobre a torre. Se precisar de ajuda, você pode pedir conselhos a ele. Naquela época, ele não deu muita importância. Mas parecia que Yano estava falando sério. Yeon-woo ponderou por um breve momento se poderia confiar em Yano ou não. Ele teria recusado imediatamente se fosse outra pessoa. Mas sabendo que ele foi enviado por Fanti e Edora. Espere, você não parece confiar em mim. Não sei se ela mencionou isso na carta, mas na verdade sou um candidato a médium psíquico. Naquele momento, os olhos de Yeon-woo brilharam com um brilho estranho. Ele é um médium psíquico? Yeon-woo também conhecia o médium psíquico da tribo de um chifre. A tribo de um chifre, uma tribo com uma história que remonta à própria torre, sempre foi a tribo mais forte dentro da torre. Vários fatores ajudaram-nos a manter a sua posição, tais como o seu talento inato para as artes marciais e a sua política de neutralidade. Mas o elemento mais importante não é outro senão a existência do médium psíquico. Um médium psíquico, também conhecido como profeta, refere-se a uma pessoa que pode se comunicar com o Deus que a tribo de um chifre serve. Embora não se saiba muito sobre os médiums psíquicos, disse que as profecias que seu Deus lhes concede serviram de orientação para sua tribo sobreviver tanto tempo dentro da torre. Yeon-woo ficou surpreso com a facilidade com que Yano revelou sua identidade. Ele tinha ouvido falar que a tribo de um chifre geralmente tenta ao máximo esconder a identidade de seu médium psíquico, a fim de protegê-los dos danos de outros clãs. Mas como se Yano tivesse percebido o que Yeon-woo estava pensando, ele rapidamente acenou com a mão em negação. Não se preocupe, os médiums psíquicos não são tão bons quanto as pessoas pensam que são. Além disso, não sou o verdadeiro médium psíquico, mas apenas um dos muitos prováveis sucessores. Além disso, já existe um sucessor confirmado para o próximo médium psíquico. Mas garanto a você que estou atrás apenas dessa pessoa, então você pode confiar em mim. Sim. Os olhos de Yano estavam brilhando. E a Fênix também acrescentou sua opinião. Eu também sugiro que você peça a opinião do humano. Os médiums psíquicos, diferentemente daquilo pelo que são conhecidos, são mais como estudiosos, que estudam os registros permitidos a eles. Yeon-woo ficou curioso sobre a parte acadêmica, sobre a qual a Fênix falou, mas decidiu deixar sua curiosidade de lado por enquanto. Ouvindo a sugestão dela, Yeon-woo decidiu confiar seus problemas a ele. Então Yeon-woo explicou detalhadamente a Yano o que ele estava passando. Yano ouviu sua história com olhos entusiasmados, que à medida que a história avançava se tornavam cada vez mais redondos, e ele acabou ofegando em voz alta várias vezes. Uma vez, quando Yeon-woo disse que criou sua segunda chama da vida e outra vez, quando ele disse que o ovo tinha agora cerca de 3 metros de altura. E quando ele disse que estava pensando em obter a energia das outras bestas lendárias, seu queixo caiu tão baixo que quase tocou o chão. Só muito tempo depois ele balançou a cabeça e organizou seus pensamentos. Uau, ouvi algumas histórias sobre você, mas não sabia que você seria tão incrível. Yano agora olhava para ele como se estivesse enfrentando um monstro. Em seguida, ele fez perguntas com base na história que ouviu. Então, deixe-me ver se entendi. O que você precisa agora é da habilidade Insight que Edora Nin possui, correto? Sim. Oh, esse é um problema fácil de resolver. Yano deu um suspiro de alívio e continuou com seu sorriso habitual. Então você pode vir comigo para onde está nossa tribo. Essa é a solução mais simples. Yano disse como se fosse algo muito fácil. Desta vez, foi a vez de Yeon-woo ficar surpreso. Você não disse que há alguns negócios importantes acontecendo em sua tribo? E pensei que não poderia sair deste andar a menos que concluísse o julgamento. Yeon-woo fez as perguntas em rápida sucessão. É um negócio importante, mas acho que vai ficar tudo bem. Porque alguns idosos querem ver você pessoalmente. E sobre a segunda pergunta, bem, você verá. Sem entender nem um pouco, Yeon-woo continuou fazendo várias perguntas. Mas tudo o que Yano fez foi repetir, você verá, como resposta enquanto coçava a bochecha com um dedo. Embora Yeon-woo não fosse capaz de compreender a situação, havia uma coisa que ele sabia. Era que ele poderia ir para onde a tribo de um chifre estava agora. Pensando bem, a tribo de um chifre é um dos primeiros participantes da torre, certo? Então eles devem saber muitos segredos relativos à torre. Os olhos de Yeon-woo brilharam intensamente.